A gente diz que é igual a história do ovo à galinha, né? Você não, e acho que a maior dificuldade na gestão de fundo imobiliário, mas na gestão de outros ativos e líquidos também, é que você não tem o dinheiro e aí por isso você não tem o ativo. Ou ao contrário, você não tem o ativo, por isso você não tem o dinheiro. Então, acho que o que a gente conseguiu fazer ao longo do tempo foi muito nessa toada de par e passo, ir atrás do dinheiro e conseguir o ativo, ou vice-versa. Fala pessoal do FDB, o fundo do baú, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez e eu tô aqui com o meu amigo de sempre, Marcos Saravalho. Tudo bem, Marcão? Ah, bem melhor agora, né? Com essa presença inenarrável aqui, um prazer enorme. Tá com vocês e com esse time de peso que a gente vai entrevistar hoje. O time é verdade, comigo eu acho que é mentira, hein, Marcos Saravalho? Você vê todo dia, toda hora. Mas hoje a gente tá bem especial aqui, porque eu, como histórico de assessor de investimentos também há muito tempo, utilizo muito, principalmente o fundo dessa galera, os fundos, na verdade, né? Eu vou deixar eles se apresentarem um pouquinho e depois a gente começa as provocações, né, Marcos Saravalho? Provocações do nosso querido Abu Janra, né? Porque sempre ele terminava naquela época não tinha podcast, né, do Abu Janra, né? É o programa dele na TV Cultura. Que eu sempre falo que já tinham duas pessoas assistindo, acho que talvez o editor e eu, né? Assistindo o programa. Eu também assistia, Marcos. Três pessoas. Aí ele terminava o programa e falava, vem cá dar um abraço, que é a única coisa sincera aqui desse programa é esse abraço, né? E aí a gente vai ter várias provocações aqui hoje. No final a gente dá um abraço, né? Fica tranquilo. Vamos deixar eles se apresentarem, Sara? Vamos conhecer melhor esse time. Doutores, com vocês. Augusto. Bom, prazer estar aqui, Augusto. Eu tive numa conversa semana passada e falaram o time de peso também. Eu não achei que estava tão caro o excesso de peso, mas espero que a câmera esteja pegando mais a cintura para cima aqui, né, para não ficar tão caro. Mas é um prazer estar aqui com vocês para falar do que a gente mais gosta, que são os nossos fundos imobiliários. E é isso aí, né? Para quem a gente falar Augusto SHG, o pessoal não conhece muito, mas quando a gente fala os tickers aí... que começa a associar. A familiarizar, que, né? HGLG, HGRE, HGRU, HGFF, e todos os nossos 7 fundos aí. É esse momento que a gente começa a dar cara, dar rosto, né? Para dar um CPF para os CNPJs, né? Para os tickers, para os códigos em bolsa, o ticker ficou maior que o fundo no final das contas, né? Como o nome, né? Tanto a gente vai falar de assembleia, né? Mas o ticker vai continuar. Ele ficou tão relevante que no caso do HGLG a gente adotou como nome dos empreendimentos, né? Então, a gente até quando faz as camisetas do time e tal, já procurou colocar nome e tal. A última que a gente fez, a gente colocou só os tickers. Porque a gente percebeu que é por onde o pessoal identifica. Eu já tenho uma sugestão já, né? No começo. Você tem lá o Augusto, o Bruno tem vírgula CFE, vírgula CGA, tem que ser vírgula HGLG, né? É verdade. Esse uma boa sugestão. Esse é meu sobrenome. E todo mundo que tiver no time HGLG passou por ali, né? Boa. Bom, aproveitando aqui, Bruno Margato. O pessoal me chama de Margato, então pode ficar à vontade aí, que ninguém também me conhece mais como Bruno. Já mudei de nome, minha mãe já foi pro brejo. Mas isso aí, obrigado aí pelo convite, estamos à disposição aqui para a sabatina aí que vocês estão prometendo. E senhores, antes de começar a gente tem um recado, porque eles mandaram e vão mandar o tempo todo, né? A gente tem um QR Code aqui na tela que a gente vai falar muito sobre a Assembleia, né? Que vai ficar rodando e em alguns momentos a gente vai frisar um pouco isso, porque é importante, vocês vão dar pra gente esse parecer, né, do que é importante. Falando um pouquinho do HGLG, que, acho que é o nome que pelo menos eu sempre escutei muito, né, na parte principalmente da distribuição. Né? Hoje vocês estão quanto de volume nesse fundo? Fala um pouquinho deles para mim, Augusto. Acho que Margato quer pegar o HGLG, Pode, esse aqui. Bora. Margato é o Margato, HGLG. Agora entendi. Assinatura. Bom, a HGLG hoje está com 5,5 bi aproximadamente, né? É o maior fundo de tijolo aí da bolsa. Tanto em volume de trade, como liquidez, como tamanho mesmo de fato. Inclusive por ABL, né? Hoje a gente, inclusive, se olhar os players de logística, hoje a gente está ali disputando o segundo lugar, então a gente está com 1,6 milhões de metros quadrados, sendo parte disso 200 mil mais ou menos em construção.
Então, fundo relevante, grande, com mais de 30 ativos, tem uma vacância aí de mais ou menos 8, 9%. Um dividend yield esperado aí, ou na verdade atual, na casa aí de 8, 8,5, aí dependendo da cota, né? A volatilidade está alta nos mercados. Acho que é isso. Não sei se vocês querem que entre algum detalhe aqui mais específico do fundo. Essa é a provocação do Marcos Saravaio. O pessoal, acho que assim, a primeira provocação, depois a gente fala um pouquinho sobre a Assembleia, o que está acontecendo, enfim, essas movimentações, mas para falar sobre os fundos, eu acho que a pergunta é assim, a gente tem uma figura de hoje para trás, né? Então, assim, vocês fizeram um trabalho espetacular na seleção de ativos. Então, vamos primeiro começar falando sobre isso, né? Talvez conseguindo surfar, né, naquelas palavras de livro de administração, né, no Oceano Azul, ali praticamente sozinhos, tal, né? Então, falar um pouquinho do passado e depois falar um pouquinho do futuro. Assim, será que tem espaço ainda para a gente construir um novo HGLG de ter daqui a 10 anos, 10 bi, enfim, a qualidade desses ativos ainda existem, ou tem mais, lógico que hoje tem mais competição, né? Enfim, mas também a gente tem muita coisa para crescer ainda no Brasil, para fazer muita coisa que não, a gente compara a Estados Unidos, outros mercados mais desenvolvidos. O Brasil acho que não tem nada ainda, né, na estrutura de fundo imobiliário. Como é que vocês fazem essa comparação entre o passado e o futuro na indústria de vocês, né, sendo que vocês são um player bastante relevante, passando também por conta, não sei se a palavra certa é fund, né, mas para quem está alocando lá o passivo, né, evoluiu bastante, mas ainda é um número relativamente pouco expressivo, né, de investidores, pessoas físicas. Enfim, como é que vocês veem, assim, fazendo um resumo do passado e do futuro da indústria, e vocês acabam sendo um pouco, vocês acabam sendo uma semelhança à indústria, né, pela relevância que vocês têm no segmento. A gente diz que é igual a história do ovo ou a galinha, né? Você não, e acho que a maior dificuldade na gestão de fundo imobiliário, mas na gestão de outros ativos e líquidos também, é que você não tem o dinheiro e aí por isso você não tem o ativo. Ou ao contrário, você não tem o ativo, por isso você não tem o dinheiro. Então, acho que o que a gente conseguiu fazer ao longo do tempo foi muito nessa toada de par e passo, ir atrás do dinheiro e conseguir o ativo, ou vice-versa. Uhum. Então, em termos de tamanho, eu confesso que a gente nunca se preocupou qual que é o mercado endereçável, né, de fundos imobiliários, porque ele é muito grande. Se você pegar logística, como a gente falou, o Margato comentou, a gente tem 1.400.000 metros, mais 200 em construção, 1.600.000 metros. Mercado de galpões logísticos São Paulo, que a gente olha, 30 milhões de metros quadrados. Ou seja, não é que a gente tem um percentual como veículo que é expressivo, né, que você fala como que você vai ter um veículo com 30% de mercado. Isso considerando o mercado do tamanho que é hoje. Uhum. A hora que você pega o mercado que ainda vai crescer, que é quando a gente faz essas comparações de metros quadrados por habitantes, metros quadrados por PIB, que o Brasil ainda está para trás de outros mercados, só considerando que já existe, já é grande. E não bastasse isso, existe o que o pessoal chama de flight to quality, né? Que isso em logística acontece de forma frequente, que é o estoque de ativos ainda tem baixa qualidade. Então, todo ano são construídos e entregues ativos AAA e AA, né, que é a classificação de qualidade do ativo, e tem uma série de locatários que está em ativo de pior qualidade, quer ir para esse ativo de melhor qualidade. A questão é se fecha o preço para ele. Então, isso é do lado do ativo. Isso é verdade para escritório também. Uhum. A gente tem no nosso portfólio 200 mil metros quadrados de escritório. Falar só São Paulo são 8 milhões de metros quadrados em bases comparativas, ou seja, é muito pouco. Uhum. Então, quando a gente olha diversas frentes, varejo e assim vai indo, o percentual que fundo imobiliário tem ainda é pequeno. Agora, do lado do passivo, que a gente diz, que é o investidor, também é pequeno. Então, a presença de investidor institucional, que são os fundos de pensão brasileiros, existe, mas ainda é inexpressivo frente do tamanho dos portfólios que eles têm por aí. Só ver, por exemplo, a Previ tem algo como 14 bi de reais em ativo imobiliário direto, né? Uhum. E não tem provavelmente nenhum bi em fundo imobiliário. E aí, peguei o caso da Previ porque é um exemplo, mas isso é uma verdade para todos os fundos os institucionais. Em volume de CPF, considerando o número de hoje, a gente tem metade de renda variável. E a gente brinca que assim, seria
mais intuitivo para o investidor que entra em renda variável, e fundo imobiliário é renda variável, começar por fundo imobiliário do que por ações. Por quê? Porque é mais intuitivo, é mais simples de entender, tem um risco-retorno que parece mais adequado, né? Depois você vai, né, entra lá num fundo de tijolo high grade, depois você vai para uma coisa, em algum momento você entra em desenvolvimento. A gente brinca que teve gente que já alocou dinheiro em Oi, né? Nem conheço da Oi, mas eu tenho certeza que a volatilidade dela é maior do que todos os nossos fundos, exponencializada. Até como diz o Marco, o varejo médio, principalmente, ele está acostumado em... Se você fala investimento, ele fala imóvel, né? Geralmente o cara tá imóvel e realmente ele entra por ação e não entra por imobiliário, né? Nos ativos, né? Exato. Então, assim, essa escala ela vai ocorrer. Então, a nossa dificuldade como gestor é muito mais de equilibrar o dinheiro com o preço, no final das contas, né? Porque quando o dinheiro está muito abundante, as coisas estão caras. Então, acho que essa é a nossa preocupação mesmo. Por quê? Porque se você não equilibrar o preço, você não entrega o retorno, que é o principal objetivo, né? Ou seja, captar o dinheiro para dar retorno, né? Para destruir valor, ninguém quer, né? Então, essa é a nossa visão. E, assim, esse mercado... A gente diz que em bases relativamente conservadoras, o mercado de fundo imobiliário deveria ser algo como perto de 3% do PIB. A gente está em 1 e pouco, 1,20. Então, só isso daria um crescimento de 2,5 vezes o tamanho do mercado atual. Então, tem, assim, a gente olha os diversos ângulos de crescimento e tem espaço. Agora, o que você falou de história, cada momento tem, parece que a expressão do momento, né? Então, já teve lá atrás... bem lá atrás, renda garantida, que eram os monoativos, aí isso acabou, ficou só monoativo. Aí depois a gente teve um momento forte ali, 2012, de renda garantida de novo, né? O primeiro fundo de renda garantida é um belo de um sucesso, que é o Shopping Higienópolis. Depois ficou mal associado a um preço muito alto. E assim foi andando, depois vieram os fundos de gestão ativa, e a gente chegou agora no momento em que eu acho que a próxima toada ligada à escala é gestão. Ou seja, o investidor de fundo imobiliário que tem aquela prerrogativa de achar que vai entender do ativo e falar, eu quero comprar um fundo que tem mais Cajamar do que Embu, ou mais Guarulhos do que Extrema, ou mais Faria Lima do que Chucre. Em algum momento ele vai parar, olhar e falar, não, peraí. Vale a pena fazer isso. Tem uns caras lá fazendo isso, gastam mais tempo do que eu, em tese sabem mais, né? Isso eu não vou dizer que é verdade porque eu estou em conflito. Cara, esses caras têm que tocar, né? Isso é verdade para todas as outras indústrias de investimento, né? Você pega lá, ninguém senta na mesa e fala, peraí, ô Stuberger, o que você está fazendo aqui em ações globais? Não faz esse questionamento, porque nem, né? Ou seja, é muito mais complexo. Sim. Acho que no fundo imobiliário vai avançar. E está avançando, seja porque são investidores gestores que estão mais preocupados com o investidor, seja porque o cara confia mesmo, vê que tem alinhamento de longo prazo, tem preocupação. Então, eu acho que em termos de histórica, a história daqui para frente, eu não tenho dúvida que é um jogo de escala, ou seja, os fundos grandes, porque isso é importante para o fundo, e com gestores especializados em que o investidor vai olhar muito quem são essas pessoas e essas empresas e menos o detalhe do portfólio e tentar acertar ali se a localização é aquela ou outra. Você falou só rapidinho, curiosidades aqui do fundo, né, dos bastidores da gestão. Você falou assim, meio ovo a galinha, a gente nunca muito preocupou com o tamanho e tal, mas vocês têm algum mercado endereçável de geografia, de ativos, enfim, como é que fica a cabeça de vocês? Porque, como você falou lá naquele ciclo lá, 2010, 2012, olhando principalmente para as empresas de construção civil, né, listadas em bolsa, a moda, né, como você falou, a palavra da moda naquele momento era ir para o Nordeste, né? Pô, não, o Nordeste vai crescer 10 vezes o PIB brasileiro, né, tal. E teve empresa que 3 anos depois falou assim, puta, foi a pior decisão da minha vida ter ido para um mercado que eu não entendo, não conheço. Eu lembro que teve empresa que chegou a faltar cimento, né, em alguns episódios. Enfim, vocês têm um pouco disso ou não? Né? Assim, pô, vocês estão sempre olhando de tudo, todos os ativos, ou tem uma coisa que são mais especialidade? Enfim, como é que vocês ficam no mercado endereçável de vocês? Assim?
Cara, depende um pouco do portfólio, mas cada portfólio a gente identifica de um jeito. Então, logística e renda urbana, que é mais varejo, a gente tem um espectro mais nacional, porque são mercados líquidos. Então, assim, o resumo dessa história é: a gente gosta de mercados líquidos para real estate. Então, mercados que não são muito líquidos, seja para laje, seja para logística, seja para varejo, a gente olha com reticência. E se for, é em condições especiais e buscando muito mais yield. Para escritório a gente nem olharia. Já tem muito pouca liquidez, pouca empresa para alugar, então aí a gente já não gosta mesmo. Então é liquidez dos dois lados, tanto de locatário quanto de ativo. Uma coisa meio que puxa a outra. Mas tem que ter essas duas dinâmicas, né? Que você pega extrema. Hoje ela tem muita liquidez de locatário e muito pouca liquidez no ativo. Você não vende ativo. Quantas transações teve em extrema nos últimos 5 anos? Pouquíssimas. Se é que teve. Então a gente gosta dessa dinâmica de ter a liquidez nas duas pontas, de locatário e de ativo. Visto isso, para a logística a gente olha um espectro nacional. Óbvio, não todas as capitais, né? E muito centrado em capitais. Então a gente gosta de Recife, a gente já tem uma posição importante lá, já estamos desenvolvendo lá, inclusive. Já fizemos um galpão lá, já alugamos, já vendemos, já estamos fazendo outro. E já estamos pensando no próximo. Então é uma região que de sucesso do fundo e que a gente deve continuar crescendo. Sempre com parceiro. Então a gente tem um parceiro local, um parceiro que já está lá há muito tempo, entende do negócio, conhece os players locais e consegue ter a dinâmica local, né? A gente ajuda ele no global, porque a gente traz muita eficiência locatária, a gente tem mais de 200 locatários no portfólio todo. Então a gente consegue trazer isso de uma forma de valor agregado muito grande, e o cara ali no específico tem dado muito certo. Tá? Aí tem outras regiões que a gente está olhando, então Salvador, Espírito Santo, que a gente gosta bastante. A gente não entrou ainda, mas estamos próximo dessas duas regiões já há algum tempo, e Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Esses são os raios de logística. Varejo aí aí bem mais nacional, né? Qualquer capital ou até cidade com um número de habitantes razoável e que tem ali um centro de consumo razoável, a gente está olhando. Porque o cara consome em qualquer lugar, né? Tendo PIB, a gente tá de olho. A gente tem posições em vários locais. Obviamente que se olhar o portfólio, concentração em São Paulo é muito alta, né? Sempre. E escritório, aí a gente mais restrito a São Paulo e Rio de Janeiro, muito mais em São Paulo. Tá? Que é onde de fato tem liquidez. Boa. E tentando olhar sempre ciclo imobiliário, né? Porque a gente toma uma decisão ao longo do tempo. O que é o... A gente brinca que é o fundo legal, né? Na nossa concepção. É um fundo monossetorial. Então a gente decidiu não misturar classes de ativos diferentes. Fundo híbrido entre logística e escritório, por exemplo. Não, a gente tem um fundo para logística e outro para escritório. Tá. Ele tem que ser grande para você conseguir ter as posições e o mínimo de diversificação de risco. Também ter base de investidores diferentes, né? Porque isso é importante para a liquidez, dado que o fundo é listado. Agora, sempre olhando o ciclo imobiliário. Então a gente não tem veículos concorrentes entre si. Então não tem um logística renda e um logística desenvolvimento. Idem para escritório. É logística. Por quê? Porque a gente acha que com o fundo relevante, a gente vai conseguir posicionar numa frente ou outra. Obviamente que o objetivo principal é pagar renda. Mas pagar renda não significa que eu tenho um portfólio só de renda. Eventualmente, em algum momento vai ser melhor desenvolver um pouco, ou comprar vago, ou comprar pronto, gerando renda, com contratos mais especulativos, que a gente diz, né? Que é o mercado geral, ou contratos mais longos, que é o atípico, que todo mundo diz. Então a gente olha meio que esse ciclo, olhando ciclo imobiliário e ciclo financeiro também para... Isso idem, a gente nem falou, né, do CRI. Então a gente já fez uma posição que era CDI+, ao longo do tempo reduziu, hoje ela é inflação mais, ou seja, o nosso veículo de CRI ele é híbrido entre os indexadores. Então olhando o ciclo e tentando posicionar com mais exposição ou menos, mais defensivo ou mais arrojado, vamos dizer assim, segundo a nossa visão de ciclo. Isso explica até um pouco a pergunta anterior, né? Ou seja, o que é crescimento para frente? Puta, é muito mais fácil agora você crescer do que foi há 10 anos atrás. Porque você tem um fundo, exemplo de logística, com 30 ativos, nacional, desenvolvendo, comprando crédito, fazendo, olhando de fato o ciclo, porque o primeiro crescimento lá de trás era lá, putz, tô comprando o ativo X, captava 100 milhões para comprar um ativo específico
fazia uma oferta, um puta de uma dinâmica complexa de CVM, etc., pra você fazer um negócio minúsculo, né? E tem que travar as duas pontas, assim, super difícil. Agora não, pô, você tem fundos grandes, né? Pô, 5 bi, você já tá desenvolvendo, tem coisa a pagar, coisa a receber, vendendo. A gente tem sempre uma venda em andamento, então a dinâmica do mercado é outra, né? Você já tem espectros nacionais, sua vacância já está mais próxima do que a média de mercado. Te dá fluxo, né? Te dá fluxo, exato. E você vai, obviamente, captar recursos na hora que você imaginar que você vai fazer movimentos para o portfólio que vão te gerar valor no longo prazo. Esse é o case daqui para frente, na minha visão. E aí, obviamente, o cara vai olhar muito o track record do gestor. Pô, esse cara tomou boas decisões nos últimos 10 anos que me geraram valor? Ou não, ele foi me diluindo em todas as ofertas, só foi me ferrando ao longo do tempo? Pô, esse cara não serve. Então, sem dúvida nenhuma, o tamanho de mercado e o tamanho dos fundos vão ajudar muito na dinâmica daqui para frente. E eu acho que quem fez a lição de casa no passado vai ter boas vantagens no futuro. E é bom a gente falar desse passado, né? Que, assim, o Marco fica com a parte mais técnica, eu sou da parte da distribuição, né? Então a gente, cara, usei muito, né? Uso ainda muito os fundos, só que fica sempre a dúvida, né? Passado, como o Morgado falou agora, a questão de como, cara, dar processo a isso tudo, né? Vocês têm modelagem, pô, vocês têm ativo pra caramba, isso a gente também conhece, é um desafio, né? Não é fácil você abrir ativo pra caramba. Então essa questão da modelagem. E se isso, quando começou, só começou na parte técnica ou já foi pensado muito na distribuição? E aí eu digo, nessa distribuição sempre teve o varejo, o passivo sempre veio mais institucional. Como é que foi isso? Se já foi pensado desde o começo essa questão de distribuição, que sempre foi muito boa de vocês, né? A gente sempre teve, follow-ons aí que o pessoal corre atrás quando tem subscrição, então, o nego fica maluco, se perder o prazo, quase mata. É normal. Mas isso é importante, porque a gente vê hoje muita gente agora pensando mais na distribuição do que pensava antes, né? Agora, até porque essa questão da gestão conta muito agora. A gente brinca que assim, a gente pensa no que é bom. Sempre tem aquela história, isso vai ser bom. Bom pra quem, né? Isso. O bom pra quem, no nosso exemplo, é bom pro fundo. Uhum. E o fundo vai pegar ativo, o ciclo, os investidores, a distribuição. Porque eu lembro uma vez que eu estava negociando um contrato com 2 construtores, né? Eram irmãos, né? E eles brincaram comigo, né? Não sei se brincaram. Falaram que o negócio tinha que ser bom para nós dois. Eu abri um sorriso e ele falou para mim e pro meu irmão, né? Então, claramente não era uma boa posição para mim, né? Então não é isso que a gente quer fazer. A gente quer que seja bom profundo. E aí quando a gente olha a parte de distribuição, lembrando, qual que é a história dos fundos, né? Por que é HG, né? HGLG, porque vem da Redding Grifo. A Redding Grifo depois foi comprada pelo Credit Suisse, que foi comprada pelo UBS, né, no ano passado, e agora tem esse processo de transição migrando para o Pátria, que a gente já fala. Mas no passivo, ele nasceu alocando dinheiro dos clientes da Redding Grifo. Então, era só cliente Redding Grifo, que era uma grande fortaleza. A gente lá em 2017 falou, peraí, a gente não pode fazer isso. Um clube onde você faz a oferta primária, né, a captação só com um público restrito e no mercado secundário, na bolsa, em todo mundo. Vão penetrar o fundo em outros segmentos. E aí, para isso, a gente traçou um plano que saía do private banking do banco para depois o varejo. Então, a gente fez um trabalho de varejo, né, visitando os escritórios, os distribuidores, escolhendo um time que fosse coeso, que tivesse qualidade de trabalho, de informação, de cobertura e consistência. A gente não queria um player que vem para fundo imobiliário quando o CDI está baixo, depois volta. Então, porque a gente queria que o cliente ali fosse bem atendido. Porque a gente não tem como dar capilaridade de atendimento para todo mundo. Depois a gente passou para o institucional brasileiro, uma vez que a gente entendeu que o fundo estava bem penetrado no varejo. E tem um trabalho futuro, que não começou ainda, de penetração no investidor estrangeiro. A gente achou que, na nossa visão, esse era o ciclo. Então, no institucional brasileiro, por exemplo, a gente gastou um belo tempo. A hora que os nossos canais de distribuição já entendiam o nosso produto, não precisava voltar lá para falar, o HGRE é isso, o HGRU é aquilo. A gente gastou esse tempo muito no institucional. Por quê? Porque quando a gente olha
esse passivo, né, a base de investidores, ela precisa ser heterogênea. Por quê? Porque o fundo listado, tendo um passivo heterogêneo, ele vai ter menos volatilidade. Tendo menos volatilidade, o investidor vai ter uma percepção de risco menor. E outra, ele vai ter mais liquidez, porque a tendência é que esses grupos de investidores pensem de forma diferente entre si. Um está mais olhando mais para o longo prazo de fato, outro está olhando um ano para frente só. Sim. E aí isso vai fazer com que o fundo seja líquido, porque não adianta, você vai colocar uma posição num fundo imobiliário que é listado em bolsa e depois você não consegue sair, porque não tem liquidez. Então, a gente pensou isso dessa forma. O que nos surpreendeu, a gente não imaginava, é que a penetração do veículo do estrangeiro ocorreria primeiro com o investidor passivo, que já ocorreu, né? Os fundos, alguns dos nossos, no nosso caso o RU e o LG, entraram no índice global que chama FTSE, da Russell. Aí começou já a vir. E aí começou a vir investidor estrangeiro de forma passiva, porque ele replica aquele índice e tem que alocar. E é ótimo, né? Porque se a gente fizer um bom trabalho, vai estar lá um investidor estrangeiro, o dia que ele decidir fazer uma posição ativa, ele vai olhar o ticker do HGLG e vai falar, peraí, mas esse negócio não está na minha carteira já, sei lá, no caso, 4 anos, 3 anos, né? Uns 4. Quando entrou no índice. E se ele tiver um bom retorno, ele vai já ter um sinalzinho, um tiquezinho, né? Fala, pô, legal, eu já conheço o ativo, já vi como que foi, já passou um ciclo. Mas é uma coisa que a gente se preocupa mesmo. Mas sempre olhando o fundo, né? Assim, o bom para quem, né? Lembrados. A gente se preocupa há muito tempo, né? Assim, a gente faz um trabalho perto aí de institucional, varejo, etc. há 7 anos, que é o tempo que a gente está lá. Então a gente sempre foi uma preocupação, a gente diretamente sempre fez esse trabalho. Então a gente nesses 7 anos a gente nunca teve um RI ou uma pessoa fazendo isso, que a gente dava uma importância tão grande pro assunto, né? Que a gente achava que a gente mesmo deveria estar ali na ponta. Obviamente, com os fundos crescendo, começou a ficar um pouco complexa essa história. Mas até então a gente fez sempre questão de estar ali, a gente mesmo na ponta, fazendo esse trabalho, e a gente faz isso com estratégia mesmo há muito tempo. Então, acho que isso reflete um pouco por que o fundo também tem um pouco menos de volatilidade. E assim, é interessante, eu lembro, a gente já teve vários momentos, né, só nesses 7 anos aí, tirando nossa experiência anterior em fundo imobiliário, momentos em que o capital está 100% abundante, né, aqueles rateios gigantescos, outros capital mais escasso. E eu lembro bem da gente discutindo o book de distribuição, né, como que funciona. Tá a gente representando o fundo, aí tem os distribuidores lá, o cara do investment banking, o cara da distribuição, uma série de ordens, ou seja, o produto está escasso, então todo mundo quer alocar a sua ordem. E aí como que se aloca? E a gente trazia o quê? O filtro qualitativo. Esse é um investidor importante para estar no fundo a longo prazo. Entendi. Por quê? Porque ele é um cara que tem olhar de longo prazo, ele é um cara que está fazendo um trabalho de análise do fundo faz 2 anos. Tem investidor institucional que demora 2 anos para. E aí quando se movimenta, a gente fala, por quê? Porque a gente sabia que esse cara estaria com o fundo no longo prazo, eventualmente ele daria um comprometimento de recurso com uma transação muito boa no momento que o capital está escasso. O outro capital, talvez um capital mais nervoso, né? Mais disponível naquele momento, mas depois menos disponível. Então a gente sempre olhou o qualitativo de uma forma relevante, assim. Ainda olha, né? Ainda olha. É o momento dos bastidores agora, né? É o momento que você tenta agradar todo mundo e, né, acaba não agradando ninguém, né? Se não tiver estratégia, é assim mesmo. Acaba todo mundo. Pedaço, né? Todo mundo quer um pedaço. O negócio abre e acaba em 40 segundos, todo mundo quer um pedaço. Olha o varejo aqui, dá atenção pro varejo. Esse negócio de rateio acaba com a gente. Não vou falar nada não, mas é complicado. Não, você sabe, a gente fez oferta... Pelo amor de Deus. Você falou de 40 segundos, a gente fez uma oferta com ordem de chegada que foi, assim, nossa experiência não foi boa, não é? De ordem de chegada? Então a gente faz... Mas a gente sempre procurou nessa história qualitativa também, em não abrir frentes que a gente não conseguisse ir com recorrência. Tá. Então, nas nossas ofertas, a gente não tinha aquela adesão, né, que qualquer corretora pode aderir. Era um participante especial. Qual que é a diferença? Era o filtro qualitativo. Então a gente só colocava como participante especial um cara que a gente saberia que a gente poderia colocar junto e continuar junto, porque é um trabalho, né, de convencimento que você não quer perder, né, dos dois lados. Você vai lá uma vez,
e fala, pô, Saravalho, tô aqui, ó, o HGLG é isso, tal. Eu lembro bem da gente no Rio de Janeiro numa conversa, falou, ó, o pipeline que a gente vai comprar um ativo, ele é grande, essa é a qualificação, é um locatário AAA. E aí o investidor fala, é AAA mesmo, né? Aí deu um tempo, a gente voltou e falou, ó, concluímos uma transação lá e a emissão, compramos um ativo em Vinhedo, locado para Volkswagen, um ativo de 130 mil metros. Aí o cara vai fazendo o checkzinho mental, né? Pô, pera, o que ele falou aqui. Os caras falaram e cumpriram. 6 meses atrás, né? Encaixa ou não? Aí depois que você fez isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, pô, você vai gerando de fato um relacionamento e uma... Um esforço comercial, realmente. E uma confiança, né? Uma confiança sim. e aderência, né? Você não pode falar que tá indo para a esquerda e vai para a direita, né? Não tem nenhum problema, você pode ir para a esquerda ou para a direita, mas você tem que estar aderente ao que você diz e ao que você executa, né? Uhum. E falando uma pergunta muito simples aqui, né? Por mais boba que ela pareça, mas na verdade é mesmo. Mas quando vender um ativo? Principalmente ganho de capital, enfim. Porque a gente olha algumas transações, né? Por exemplo, eu olho muito empresa de capital aberto, né? Pô, ela tá vendendo ativo, né? Acho que a gente já fez essa pergunta aqui e ninguém respondeu. Mas eles vão responder. Agora chegou o momento. Eu faço, pô, a empresa lá de capital aberto, ela tá fazendo um baita negócio, né? Vendendo baita preço e tal. E aí eu tenho um fundo do outro lado comprando, né? O ativo. Pô, comprei também no baita... Alguém tá fazendo um bom negócio, alguém não tá fazendo um tão bom negócio assim, né? Enfim, quando que vocês falam assim, pô, realmente, pô, vamos colocar lucro no bolso, vamos sair, realizar ganho de capital, enfim, do ativo. Também não sei se é tanto a rotina, né, de vocês, acho que é muito mais uma renda, mas enfim, chega um momento que você fala, pô, já passou aqui do meu cenário otimista, enfim, como é que vocês fazem essa métrica, essa precificação? Não sei, de novo, a pergunta é muito boba, mas chega lá, você deve se questionar. Não, pelo contrário. É difícil, inclusive. Ela é complexa. Mas assim, óbvio que ao longo do tempo as coisas mudam, mas normalmente a tese já está na hora que você compra. Uhum. Pelo menos do nosso lado lá. Então, muito ativo que a gente vende é ativo que a gente de fato comprou para vender. Para algum momento sair. Ou seja, a gente tinha uma cabeça... Obviamente que a gente tem que olhar para o ativo e ver valor no longo prazo também, porque a tua tese de venda pode dar errado. Sim. Mas sempre que a gente entra num ativo, a gente tem, pô, esse ativo aqui é um ativo que a gente vai comprar, fazer X, Y, Z coisas e sair. Né? A gente já tem essa tese de investimento na cabeça antes de comprar determinado ativo e montando o portfólio. E na medida em que a gente vai fazendo as coisas, a gente sempre tem... você vai mudando um pouco de opinião e etc. E as coisas vai mexendo no teu portfólio. Hoje mesmo a gente aprovou uma venda no comitê de investimento. Já vamos exigir os dividendos. E é exatamente um case desse. É um case que, obviamente, eu não posso dizer qual que é o case e nem qual é o fundo, mas era um case exatamente assim. Quando a gente comprou, a gente falou, não, tinha umas coisas para fazer, tinha alguns problemas para resolver, tinha um risco que a gente assumiu. A gente falou, cara, é um risco bom pra gente tomar, é um momento bom, e a hora que o ciclo melhorar, a gente vai conseguir vender, porque é um ativo líquido, né, na cabeça de liquidez. Então, no nosso caso, que é um fundo de renda, a maioria das vezes é desse jeito que funciona. Óbvio que muda uma vez ou outra, mas é assim que funciona. E essa história de, putz, o cara da companhia aberta tá fazendo um bom negócio e você tá fazendo um mau negócio, é bem assim. Porque as cabeças são diferentes. A gente desenvolve também no fundo de logística e já vendeu para institucional também, assim como as companhias abertas. Então, a gente desenvolveu 2 ativos e vendeu já 2, né? A gente tem mais 3 em obra. Óbvio que esses ativos ele tem mais chance de ser vendido porque a gente está num custo muito menor do que ter comprado um ativo pronto. A não ser que você tenha comprado num ciclo muito para baixo. Então esses ativos são mais líquidos na venda porque te dão mais preço para você vender. E a companhia aberta é parecida, até mais fácil, porque ela tá ali para fazer isso mesmo, né? Gerar ganho de capital e girar o equity dela com mais rapidez, né? Para trazer mais retorno para quem está investindo na companhia. Mas tem cabeça para os dois lados, não é que o negócio é bom para os dois. Então a gente comprou o ativo da Log, é público. Foi bom para a Log, que vendeu lá, fez a tiro dela, tomou o risco, né? Porque o cara foi lá, achou um terreno, aprovou, desenvolveu, eventualmente dá cagada no meio da aprovação, carrega mais um ano, então não aluga, então tem risco para tomar. E a gente foi lá e comprou o ativo num momento já maturado, que a gente entendia que para o longo prazo era muito bom, ou a gente entendia que era uma tese que a gente ia comprar e vender na sequência. Naquele caso específico não, eram 2 ativos que a gente
via muito valor no longo prazo. Até porque um deles, o aluguel estava até mais para baixo, a gente de fato tem um carrego maior para conseguir trazer o aluguel mais para cima. Então é uma tese de longo prazo de fato. Então não necessariamente isso é verdade, porque o bolso do fundo de renda é um bolso de capital perpétuo que precisa gerar renda e levar retorno para o investidor de renda, é um retorno menor. O cara da bolsa não, o cara quer ali girar 20%, 30% ao ano. A nossa cabeça é dar ali na casa de 12% nominal para o nosso cotista no longo prazo. Ou seja, 8%, 9% aí vindo de renda e o resto vindo de ganho de capital. A gente acha que é um retorno adequado para um fundo de renda imobiliário. Então, nem sempre o negócio é bom para os dois, mas respondendo a tua pergunta direta, acho que é mais nesse caminho. A gente decide mais esses cases mais na hora da entrada. Mais na hora da entrada, mas obviamente que muda, porque a gente também é provocado, né? Tem coisa que você compra por longo prazo, de repente vem uma proposta que você fala, porra, essa aqui não tem como, tem que vender. A gente passou por isso num deal nosso em extremo. A gente comprou um terreno, 3 terrenos, dificuldade e tal, e vendemos em 5 meses. O cara pagou o dobro, também já tinha uns problemas com o próprio cara, era um desenvolvedor que a gente estava fazendo em conjunto. Em 5 meses você faz o dobro de capital. Eventualmente é melhor fazer o dobro de capital em 5 meses do que investir 5, 10 anos, tomar o risco do lugar e etc. Que naquela região a gente já tinha um pouco de pé atrás. Então foi bom pra gente que a gente saiu. Né? Podia ter investido 1 bilhão lá, mas não investimos. Achamos que 50 milhões fazia sentido já pra gente. Então vai muito disso. Às vezes você muda a cabeça. Mas eu tenho uma outra pergunta, mas ela é mais júnior do que essa aqui que eu acabei de fazer, né? Então... Só coroa. Essas tuas júniors aí estão meio pegadinhas. Não, mas é só para aliviar. Não, mas essa é dia a dia mesmo, porque até para entender um pouco o diferencial de vocês da casa, assim, no sentido... O que é desenvolvimento para vocês, no sentido assim... Vamos pegar o caso do... Até onde vocês vão nesse conceito de desenvolvimento, por exemplo, esse comprador... ele apareceu ou faz parte do desenvolvimento? Por exemplo, você está lá com a Volkswagen, né? Mas você pode dar uma volta e falar, a Samsung está procurando um terreno aqui no interior de São Paulo, né? Eu vou ver o contrato aqui da Volkswagen, substituir, vai vencer, esse cara vai pagar 50% a mais. Então a pergunta é mais ou menos isso, até para entender assim, se esse trabalho não chega a ser uma gestão ativa, mas seja uma gestão mais ativista, né? No sentido assim, realmente a gente gera valor pro cotista. Você entendeu a minha pergunta? Assim, o que é o desenvolvimento? Vocês chegam realmente a agregar valor na gestão mesmo do ativo imobiliário? A gente agrega de várias formas. Tipo assim, até caçando cliente, entendeu? Sim, porque o nosso time tem 25 pessoas hoje. O ativo tá lá e fica rodando lá. A gente brinca que assim, que a sua dedicação pro imóvel, eu comparo com o teu investimento, com um apartamento num prédio de residencial. Sim. Você pode, pensando que é investimento, né? Exato. Você pode comprar e deixar na imobiliária e nunca aparecer lá, ou você pode virar síndico do prédio e ver se a florzinha do lado da recepção tá qual que é o nível de dedicação que gera valor, né? A gente fazendo um paralelo, eu gosto do paralelo com a foto, que ela antes está fora de foco, ela depois está fora de foco. Ou seja, qual que é o momento que você para e... na nossa visão é onde são as decisões que geram valor que estão dentro de casa, estão dentro dessas 25 pessoas, que é o quê? Relação com o locatário, sempre dentro de casa. Decisões de investimento, 100% dentro de casa. Decisões de estruturação, 100% dentro de casa. Tirando as óbvias, né, que são obrigatórias, né, de publicar relatório e tal. Sim. Falar com o investidor, dentro de casa. Por quê? Porque isso vai fazer decisão de administrar uma propriedade. Quem faz é nossa decisão. Tá. Agora, ter uma administradora predial a gente não tem. Sim. E aí, com isso, a gente vai vendo qual que é o driver para aquele retorno. Então, em alguns lugares é investir. Então, a gente vendeu agora um prédio na Faria Lima, alugado para Suzano e tal. Então, a gente fez 2 ciclos. Fez o primeiro um ciclo técnico, trocamos o elevador, fizemos um retrofit na recepção, tal, gastamos uma grana. E aí depois a gente fez um ciclo comercial, que é a partir desses investimentos, como que eu melhoro o preço de locação com o locatário. E aí, em determinado momento, a gente falou, esses 2 estão concluídos, e agora, do lado de investimento? Vamos vender. Decidimos que era o momento de vender, vendemos o ativo. Tá. Inclusive foi um outro fundo imobiliário que comprou. Então, em logística,
assim, conforme o HGLG ficou tão relevante quanto nossas conversas com os locatários são da forma que você falou. O cara procura a gente e fala, eu quero um ativo nessa região e não estou achando. Você viabiliza isso para mim? Sim, isso. E a gente tenta viabilizar, já viabilizou, né? Estamos viabilizando, inclusive. Hoje a gente está em obra num galpão para o Mercado Livre em Recife. Em swap, né? Que está lá sendo feito só para eles, né? Do jeito deles. Um cliente que já é um cliente nosso. Sim. A gente já é nosso locatário, a gente já tem um relacionamento já de algum tempo e estamos lá solucionando um problema. Obviamente, ganhando dinheiro, ele também, está todo mundo feliz e o cotista idem. Então, respondendo a tua pergunta, sim. É super complexo fazer toda essa dinâmica imobiliária que o Augusto colocou. A pessoa física às vezes acha que é só comprar o imóvel e largar lá, deixar né? numa imobiliária bota lá. lá que tá tudo certo. Puta, cara, assim, vê o metro quadrado, depois vê quanto é que pra você ter ideia, a gente já trabalhou em outros lugares, inclusive com ativos mais líquidos. Comitê de investimento normalmente é uma vez por semana no máximo, né? O nosso é 3 vezes por semana. Porque a quantidade de assunto que a gente tem durante a semana é muito alta. E é 3 vezes por semana grande, não é? Não, porque tem sempre pauta. Porque a gente tem muito investimento, muita demanda de locatário, muito problema para resolver. Pô, 30 galpões, vai dar problema. Assim, vai chover, vai ventar, vai dar uma cagada, vai ter que investir. Assim, um locatário vai sair, outro. Tem problema de tudo quanto é tipo. E se você não tiver estratégia e tiver ali próximo, resolvendo de uma maneira pro-business, esse negócio é um buraco sem fim. Então faz toda a diferença. E aí também do lado do investimento, é a mesma coisa. Se você não está próximo do teu locatário, vendo o que ele está buscando, está lá largado, esquece, não vai fazer negócio de jeito nenhum. Então, sim, a gente faz isso pra gente isso é dia a dia. O nosso business é esse. Fazer isso bem feito faz toda a diferença. Boa. Você vê, Marcão, que o pessoal é de estratégia, né? E agora eles estão passando por uma estratégia bem interessante. Queria que eles contassem um pouquinho, que até é o motivo desse QR Code que está na tela aqui, né? E a gente tá junto até porque esse fundo é muito bom. Então, eu particularmente adoro. Mas explica um pouquinho pra gente como que tá essa situação agora de vocês e qual é o objetivo da estratégia de vocês, né? Com certeza tem. O objetivo nosso sempre foi de continuidade, né? Eu brinco que eu tenho 4 filhos, né? 3 filhas de verdade, né? 3 meninas, e o 4º filho são os fundos imobiliários. Que não são de mentira, né? São de verdade também. São de verdade. Dão menos. Olha, dão muito trabalho, mas dão menos trabalho que elas, viu? Dão menos. Mas verdade, concordo. Eu tenho 2 meninas também, concordo. Dá muito trabalho. E não tem dia útil, dia não útil, tem, né? O Marco também tem 2, você também tem filho, tá todo mundo. Eu 3 também. 3? Que beleza, hein? Vocês gostam mesmo? Você vê que sobra um pouquinho de tempo ainda, né? Além dos fundos imobiliários. Mas a gente dentro desse processo que eu até citei, né? Hedging Grifo, CS, UBS... Sim. O Credit Suisse entrou num espiral negativo e acabou numa aquisição com o UBS, que foi concluída em 12 de julho do ano passado, né? E com isso o UBS decidiu fazer uma revisão estratégica, decidiu que esse nosso negócio, que é relevante dentro da indústria de fundo imobiliário, mas menos relevante no aspecto global, desinvestir. E aí muita gente pergunta, fala, você acha que o UBS tomou a decisão certa de sair do negócio? E sinceramente a gente não tem perdido um minuto com isso. Porque a partir do momento que ele decidiu, né, o senhor UBS lá, né, em Zurique, diferença faz se foi por uma questão emocional, racional, estratégica. Seu motivo, né? Ou porque ele perdeu dinheiro num fundo imobiliário de renda garantida em algum momento, né? Não é relevante. A nossa preocupação foi muito qual o futuro, né? Claro. E aí, dentro desse processo, o Pátria foi escolhido, né? Ou seja, escolhido, não, mutuamente se escolheram, né? O UBS, o time e o Pátria, de que esse negócio teria um futuro lá. É uma companhia que tem muita tradição em investimentos alternativos, que sempre nos agradou, né? Porque dentro das diversas classes de investimento, essas ilíquidas, né? Private Equity, infraestrutura e o imobiliário, estão dentro de alternativos, então tem similaridades entre si.
uma companhia que hoje é global, mas que nasceu no Brasil, né? Tem como seus principais acionistas brasileiros. Então conhecem, né? A gente não precisa explicar para eles o que é o ITBI, né? Já sabem que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Já tiveram aqui, inclusive, já falaram sobre isso. Já, né? Provavelmente já acharam caro, inclusive, em algum momento. Né? Ninguém gosta de pagar imposto. E aí, no final do ano passado, então, com essa vontade do BS de vender, do Pátria de comprar e do time de apoiar essa continuidade, finalizou uma transação que agora está passando por uma assembleia, né? Que tem uma coisa específica que outras transações não têm, né? Vários fundos imobiliários ou assets imobiliárias já foram vendidas e não passaram por assembleia. É que no nosso caso, a CSHG Corretora, que é a administradora e gestora dos fundos, ela tem outros negócios do banco no Brasil. Entendi. Então teria que separar a CSHG em duas, pelo fato de ser uma instituição financeira, ia ser muito moroso, né? Muito demorado. Ficou mais fácil, inclusive, muito democrático, consultar os investidores. Falou, pera, tem uma transação, você está feliz com os fundos? Estou feliz. Conhece o time? Conheço. Quer acompanhar isso para frente? Pô, quero. Então tá aqui uma assembleia que vai até maio. Então são 45 dias o prazo total para basicamente você votar e apoiar ou não essa decisão. Eu, claramente, acredito que os investidores deveriam apoiar, não porque sou eu que estou lá, porque, em geral, se o cara é investidor do fundo e está feliz, ele deveria confiar na continuidade, e nessa transação a gente tem continuidade, ou seja, as 25 pessoas que a gente falou, todas saem do CS, né, ou do grupo BS, vão para o Pátria no dia seguinte, num processo aí bem estruturado, e os fundos também, a partir do momento que eles estiverem aprovados em assembleia. E aí a gente vai dar continuidade 100% de gestão do que está lá. E o Pátria, o que o Pátria viu nisso? E essa pergunta, assim, a gente já se perguntou várias vezes. Porque pro BS decidiu vender, tudo bem, vende, né? Ou seja, a gente não quis convencer, nem tinha como... Qual o momento de vender o ativo? Essa era uma boa pergunta a ser feita, né? Essa era uma boa pergunta. Essa é o dia que vocês chamarem, eu quero ouvir, inclusive. Aí eu vou ouvir com bastante atenção. Bota a notificação lá do BS. Meu pai sempre me falou que toda história tem 3 versões, né? A minha, a tua e a verdadeira. Essa eu sei 2 versões, né? A minha e a dele, um dia eu vou saber a verdadeira. Exato. Então, mas assim... O que o Pátria viu? Você estava falando. O que o Pátria viu? Viu um negócio de escala, com retornos consistentes, né? Os nossos fundos têm entregue retorno de forma consistente, com uma imagem bastante positiva dentre os investidores, porque a gente... na nossa história, sempre pensou muito no investidor, né? Então, desde decisões pequenas até decisões muito grandes. Então, eu lembro bem numa oferta que a gente começou pré-pandemia, veio a pandemia, o fundo caiu, né? Como todos os ativos. A gente devolveu o dinheiro no meio da oferta. Não era um dinheiro super relevante, eram acho que 20, 30 milhões de reais, né? Dentro de uma gestora que hoje tem 12 bi de reais. Mas nos parecia o mais correto com o investidor. Falou, pô, peraí, ele decidiu colocar o dinheiro dele, tomou a decisão sem saber que a pandemia existiria, né? Na escala que existe. Pô, é correto. A gente poderia reter o dinheiro dele porque ele já tinha subscrito as cotas. A gente falou, não é o certo. Por quê? Porque se você encontrar com esse investidor, eu não consigo explicar isso. Então isso é um exemplo. A gente fez vários exemplos, como emitir cota em emissão dilutiva. Então, essa transação, quando eu digo que ela deveria ser vista de uma forma positiva pelos investidores, é isso, pela continuidade, né? Ou seja, e o Pátria demonstrou isso com um contrato de longo prazo com o time. Nunca, em nenhum momento, perguntou para mim, para o Margato ou para qualquer outra pessoa lá, se tem alguém que não deveria ir. Então, as 25 pessoas, ele falou, traz todo mundo. O que você precisa para fazer isso que vocês fazem aí que tá dando certo? São essas pessoas, tá bom, vem todo mundo. Então, é disso que vai tratar a Assembleia que está no QR Code, né? Sobre apoiar esse processo de transferência numa nova casa, né? No novo CEP, no novo endereço de e-mail, mas com continuidade de gestão. E no fim, resumindo aqui, assim, teve uma transação, né? Ou seja, o UBS vendeu o business para o Pátria e a equipe toda apoiou esse negócio e está indo para o Pátria. Ou seja, isso já aconteceu.
A Assembleia só... Vedado, né? Só, o único ponto aqui é que a Assembleia precisa ratificar isso. Que os investidores não quiserem, aí a gente tem um problema. Mas a ideia é que todo, né, dado todo o histórico, etc e tal, a gente transfira tudo isso, tudo dê certo. Então, a gente precisa de fato da participação do investidor nesse momento. Ele precisa entrar, ele precisa dar a opinião dele, colocar o que ele acha, e é muito importante que todos façam. Né? Porque a gente precisa de 25% de quórum. Isso. Então, é necessário ter os 25% de quórum de cada fundo. Tá? Isso representa, aí estamos falando de 1 milhão de investidores, estamos falando que na ponta a gente vai precisar aí de 100 mil votos, pelo menos, ou mais. Então, minimamente, se todo mundo pensar, pô, meu voto é pequeno aqui, a gente não chega lá. Sim, porque sim. 100 mil é muita coisa. Acho que talvez a gente nunca tenha passado por isso na indústria, de todos os fundos. Então, E a gente precisa da pro galera cotista engajada. não muda absolutamente nada, assim, né? A equipe de gestão é a mesma, enfim, continua listado, liquidez, enfim, é basicamente uma aprovação, vamos dizer assim, burocrática ali, né, para o cotista. Assim, a dinâmica segue a mesma para quem está no dia a dia. 100%. A gente só vai mudar de endereço. O nosso endereço vai ser outro, a gente vai ter uma outra área de trabalho, mas a gente vai estar as mesmas pessoas, os mesmos fundos, os mesmos tickers, a mesma liquidez, ou seja, nada muda desde que todo mundo aprove, né? Ou seja, para a gente conseguir, de novo, para a gente conseguir fazer isso e esse segundo passo ser dado, porque o primeiro já foi, a gente precisa do engajamento de todo mundo aí, mas feito isso, sim, nada muda, né? Nada muda. O time inteiro tá indo, a gente, na verdade, até melhora, né? Porque é um pouco do que o Augusto falou, a gente tá indo para uma casa especialista no assunto. O banco não é especialista em investimentos alternativos, né? Ele é especialista em um monte de outras coisas. Investimento alternativo talvez até seja uma delas, mas muito menos do que o Pátria, que só faz isso, né? Há muito tempo no Brasil, hoje mais global, mas sempre teve um foco muito grande aqui. Então a gente acha que a gente estando lá vai ter assim, algumas vantagens para o time também. Pô, vamos ter mais gente para conversar, mais gente para trazer deal, mais gente para ajudar a gente nos processos de investimento e etc. Tende a melhorar a nossa situação e não piorar, né? Então, assim, nada muda e muda para o melhor, na nossa visão, né? Como time aqui. E muito mais relevante, né? Assim, porque o BS tem negócio imobiliário na Suíça, né? Então, o nosso negócio aqui no Brasil, né? Que o grande foco é o investment banking e a parte do private banking, era de fato uma coisa que ia bem e tal, né? Assim, mais pequena em eventos globais, né? Então, hoje o presidente global do BS, Sérgio Hermotti, duvido que saiba o que é um fundo imobiliário. O Alexandre Saig, que é o presidente, né, o CEO do Pátria, toda semana acompanha a votação das assembleias. Quer saber, e aí, tá indo? Como que tá a resposta dos investidores? E aí uma coisa interessante, os investidores têm trazido um feedback bastante positivo. Então, de fato, eu acho que o nosso maior desafio hoje é o quórum. Porque o feedback positivo a gente tem recebido de que a transação de continuidade e tal era, vamos dizer, o anseio dos investidores. Então ele está acompanhando nesse momento, né? E bom saber a parte mais operacional. Então o pessoal que lê aqui o QR Code vai para uma página com quais são os formatos de assinatura. Vocês têm isso bem na mente? Acho que tem pela B3, né? São basicamente 3 formatos de voto, né? Tem um formato analógico, que é o nosso e-mail de RI, ou que pode ser tanto um papel assinado, não tem tal. Nada eletrônico, pode vir aqui assinar. Ou tem um formato que ele manda os documentos por e-mail. Tem um sistema da B3, né? A B3 desenvolveu o antigo SEI, eles evoluíram para portal do investidor B3, que é super bom, né? E tem lá uma aba de assembleias, então todas as assembleias estão lá. Só entrar tanto pela nossa página, já tem um link que vai para lá, que é assembleiashg.com.br, ou digita no Google. Ou o QR Code. Né? Ou QR Code. O QR Code já leva direto para a página. Direto. Ou, que é a central do investidor B3, faz o login e vota. Ou você pode ter recebido, o investidor deve ter recebido na caixa de e-mail dele um sistema, que é um sistema Kuori. O remetente contact@kuori.com.br
support.com. Podemos colocar também na descrição, né? Pode colocar o endereço de e-mail. É só achar lá na tua caixa de e-mails. Essa é a diferença. Na B3 você faz o login. No sistema do Kuori você precisa achar o e-mail para clicar. No sistema da B3 vão estar todas as... Vamos supor que você seja cotista dos 7 fundos, vão estar lá os 7 um lado a lado. No caso do e-mail da Kuori, você tem que achar os 7 e-mails e clicar em cada um deles. São e-mails separados. Mas assim, essa foi também uma inovação. Acho que nenhuma outra casa fez, porque não bastasse o cotista saber que a Assembleia existe, decidir como vota, tem que ser fácil votar, né? Porque ninguém acorda com uma vontade maluca, imensa de votar numa Assembleia de fundo imobiliário. Né? Agora eu vou votar pra esses meninos aí. Exato. Nossa, ajudar eles. Segunda-feira, né? Tá na hora. Começou a chover, eu vou votar agora, né? Não é uma coisa... Vou achar meus 7 e-mails. Então é uma coisa que a gente fez para facilitar mesmo, né? Para que uma vez tomada a decisão... E é muito simples o voto, muito simples. 2 cliques. Você entrou na plataforma da B3 ou no próprio Kuori, lá achou o e-mail, cara, 2 cliques você votou. Perfeito. É o clique de entrar e o clique de aprovar ou reprovar. Simples como isso. Não tem, vou fazer aqui por 100, não tem nada disso, é muito simples. E como estamos de prazo? O prazo vai até dia 23 de maio para o HGFF e 24 de maio para todos os outros fundos. A nossa ideia é começar maio já com isso bem resolvido. Obviamente a gente só vai saber e vai divulgar os resultados só lá no dia 24 de maio. Uhum. E o HGFF tem um dia anterior, porque ele também é cotista dos outros fundos. Então, uma das matérias é perguntar para o cotista do HGFF se ele pode, o fundo, votar nas outras assembleias, por isso que ele tem que acabar um dia antes. Mas tá andando bem, assim, tá, obviamente, gastando muito tempo, energia, falando com os investidores. Tem sido ótimo também para entender e ouvir os anseios, as dúvidas que eventualmente existem dos investidores. Então tá bem legal, mas a gente acha que estamos gastando também bastante tempo e energia para que a gente consiga concluir esse processo com sucesso e seguir em frente e implementar essa mudança, né? Ótimo. Excelente. Então, você que é investidor, por favor, liga o QR Code e faça logo seu voto. Vamos olhar lá na base, se vocês já votaram aí. O seu voto aí, seu Marcos Saravalho. Galera, obrigado. Bom, excelente. Deixa o contato, né? Os contatos aí, porque o pessoal vai ter dúvida. Inclusive, os contatos continuam os mesmos, né? Nada muda, e-mail. Isso, né? Continua mesmo, né? Por enquanto, o e-mail do RI ainda é o mesmo, que é ri.imobiliario@cshg.com.br. Assim que implementada a mudança, vai ter um novo e-mail de RI do Pátria, que a gente não tem ainda, mas a gente vai... Mas para a questão de assembleia, tudo continua o mesmo? Continua o mesmo, que é o ri.imobiliario. Se tiver dúvida, não lembra qual que é o site, pode mandar no nosso ri.imobiliario, que a gente responde. Ótimo. E assim que vamos fazer esse negócio acontecer. Muito bom. E pode mandar aqui pra gente também no fundo do baú, que qualquer coisa no nosso Instagram a gente passa para o pessoal também aqui. Boa. E aí o pessoal rapidinho responde aí para ter essa votação. Boa, muito bom. Galera, brigadaço, Augusto. Obrigadão. Muito bem. Não. Valeu. Obrigado. Muito obrigado. Marcos Saravalho, eu tenho que aturar você mais vezes, né? Excelente. Fazer o que é a vida. Galera, obrigado aí. Liga o QR Code, votem e um abraço. Até a próxima. Até mais. Tchau. Valeu.